Pronto, meus queridos, finalmente chegamos a Aristóteles. Como eu falei para vocês anteriormente, o autor do livro ele inverte um pouco a ordem para dar mais ênfase em Aristóteles, né? Mas ele vem antes dos helenistas, ou seja, antes dos epicuristas e dos estoicos, certo? Eu vou dar uma recapitulada aqui no livro e vocês, se puderem, acompanhem também, né? Façam as anotações de vocês, tudo isso, para a gente compreender bem. Acompanhem aí a leitura do livro, se possível. Vamos lá. A parte de Aristóteles é assim: ética do equilíbrio. Aristóteles também desenvolveu uma reflexão ética racionalista, mas sem o dualismo corpo-alma platônico. Procurou construir uma ética mais realista, mais próxima do indivíduo concreto. Para tanto, perguntou-se sobre o fim último do ser humano. Para o que tendemos? E respondeu: para a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Observem aqui, essa aqui é uma pintura clássica de Rafael de Sanzio, já é da Renascença, né? Que aqui está representado, chama-se a Escola de Atenas. Aqui está representado Platão, apontando para cima, mundo das ideias, e aqui seu discípulo Aristóteles apontando para baixo, trazendo para o chão, né? O que daria esse caráter de mais concreto, mais realista, mais no chão, Aristóteles, e mais, né, mundo das ideias, Platão, beleza? Por isso que eu botei esse recorte aí. Isso é só um recorte, a pintura é bem grande, mostra várias personalidades, seria, né, vários filósofos na pintura completa, de Rafael de Sanzio, né, pintor renascentista. Beleza, dando continuidade. Perguntou-se sobre o fim último, né, que em grego é telos, como diz aí no segundo tópico, telos. Mas vamos fazer a primeira leitura, depois eu explico. Para o que tendemos? Ou seja, qual o fim último do ser humano? Para a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. E o que entende Aristóteles por felicidade? Para o filósofo, a felicidade não se confunde com um simples prazer, prazer das sensações ou prazer proporcionado pela riqueza e pelo conforto material. A felicidade, o último e maior, se encontraria na vida teórica, que promove o que há de mais essencialmente humano, a razão. Mas muita calma nessa hora, hein, pessoal? Não é somente a vida teórica, não é somente ficar refletindo, hein? Justamente por ter esse caráter prático, que ele fala também da vida quando parte para a ideia da atitude prática da vida. Diferente, exatamente a crítica que ele faz ao mestre dele de ficar somente no plano teórico. O indivíduo que se desenvolve no plano teórico contemplativo pode compreender a essência da felicidade e, de forma consciente, guiar sua conduta, mas isso, no contexto histórico da Grécia Antiga, seria privilégio de uma minoria. Segundo o filósofo, a pessoa comum, aquela que não pode se dedicar à atividade teórica, aprenderia a agir corretamente pelo hábito, isto é, por meio da prática constante e reiterada de ações. Assim, agir corretamente seria praticar as virtudes. E o que seria a virtude? Em sua obra Ética Nicômaco, Aristóteles explica. Então aqui seria uma citação mesmo da obra de Aristóteles. A excelência moral, ou virtude moral, é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções. Disposição esta consiste no meio termo, determinado pela razão. Trata-se de um estado intermediário, porque nas várias formas de deficiência moral, há falta ou excesso do que é conveniente, tanto nas emoções quanto nas ações, enquanto a excelência moral encontra e prefere o meio termo, ou seja, a excelência moral é virtude, né? A coragem, por exemplo, ele vai dar o exemplo, né, usando a virtude da coragem. Virtude situada entre a covardia, deficiência, e a temeridade, o excesso. Assim, o filósofo propôs uma ética do meio termo, na qual a virtude consistiria em procurar o ponto de equilíbrio. Tarará, tarará. Observe que esse ponto de equilíbrio não é fixo. Tarará, tarará. Por exemplo, não é exatamente coragem reagir em um assalto à mão armada. Não é esse tipo de atitude que garante a excelência moral. Ele vai explicar. Tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão, em geral o prazer e a dor, podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. E tanto num caso como o outro, isso é um mal. Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, nisso consiste o meio termo e a excelência característica da virtude. Bom, pessoal, daí vocês podem entender como Aristóteles é sistemático.
né? E como ele escreve de uma forma bem detalhada, bem tentando fazer, e a Ética Nicômaco é como se fosse um manual das boas práticas, entre aspas, né? Só que ele está explicando aí que a virtude, apesar de ser o meio termo entre dois extremos, não dá para saber, ela não é uma receita. Ou seja, um ato de coragem, ele é relativo a dois extremos, mas ele não é uma coisa que dá para saber só diante da ação, né? Por exemplo, reagir a um assalto não necessariamente é coragem, né? Então, o que é um ato de coragem? Depende muito. Então, assim, ele está dizendo que é uma ação entre dois termos, mas não dá para dizer que sempre é uma coisa X. Depende muito da situação, entende? Então, a virtude, ela requer muito cuidado, né? Então, ele está falando aí, ó. Também é importante, aí no final, né, só para concluir, ele faz a ligação com a política. Também é importante notar que tanto em Platão como em Aristóteles a ética está vinculada à vida política. Aristóteles refere-se mesmo à política como um meio da ética, pois sendo o ser humano por natureza um ser sociopolítico, necessitaria da vida em comum para alcançar a felicidade com plenitude de seu bem-estar. Ele tem uma frase famosa que diz: o ser humano é um animal político, né? Em grego é zoon politikon. Ou seja, é um animal que só se desenvolve plenamente na polis. Lembrando, há um salto histórico aí que o autor propôs, né? Mas Platão e Aristóteles ainda valorizam muito a polis, e já os helenistas já têm essa desvalorização por conta das invasões, né? Das guerras. Aí perde a noção de polis. Beleza. Bom, voltando agora para o slide, né? Eu acho que ficou tudo muito bem claro, muito bem explicado. Primeiro, principal obra, Ética Nicômaco. Aqui, ó, Ética a Nicômaco. Beleza? Deixa eu mudar esse ponteiro aqui que ele não está fazendo. Marca texto. Como é o nome da obra? Principal obra de Aristóteles no que se refere à ética. Ética a Nicômaco. Nicômaco é o filho dele. É o pai, mas também é o filho dele. Beleza? Então é como se ele estivesse deixando um manual de boa conduta para o filho. Certo? Aqui, né, a ênfase que eu dei, ó, Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. Já um toque genial aí do pintor renascentista. A ética é racionalista, mas sem a ideia... Opa, o botão ficou apertado. A ética é racionalista, mas sem a ideia de dualismo, né? Então, a ética racionalista, mas sem o dualismo de Platão. Ou seja, ele já não tem essa questão de haver dois mundos, né? Como o seu mestre tinha. Não há essa questão do mundo separado, o mundo das ideias com as essências e outro aqui. Não. Ele já, apesar de ter o mestre, né? De seguir o mestre, mas ele não adotava as mesmas ideias. Então ele até acredita na essência das coisas, ele acredita na parte metafísica, mas essa está aqui nesse mesmo mundo, beleza? Então é uma ética racionalista, mas sem esse dualismo. Não tem essa história de mundo das ideias. Então, a ideia de telos, né? Que é essa história do fim último, né? Então, todas as coisas têm um fim último, né? Qual é o fim último do ser humano? Finalidade é a felicidade, né? Logo, a ética nos leva para a felicidade. É isso que todos nós buscamos, certo? Assim como, qual é o telos de uma faca? Cortar. Qual é o telos do olho? Ver. Qual é o telos de um ventilador? Ventilar. Entende? Então, o telos é o fim último ou a finalidade. E a ideia de virtude, que pode ser aprendida, pode ser ensinada, né? Ao contrário de Platão, que acha que nós já temos a coisa da virtude em nós. Detalhe,
entendam que eles estão numa sociedade escravista e que eles realmente têm essa coisa das classes muito bem definidas, viu? A pessoa nasce escrava, morre escrava. A pessoa nasce para ser carpinteiro, ela morre carpinteiro. Então isso é uma coisa muito marcada na sociedade grega daquela época e que eles acreditam muito. Se a pessoa nasce guerreiro, ela nunca vai ser um filósofo ou um governante, beleza? Então assim, Aristóteles acredita que a virtude vem do hábito, né? Como diz aí no texto de vocês, principalmente para quem não tem a vida contemplativa, mas ela pode desenvolver, né? Ela fala aí da vida contemplativa, mas a vida também tem que ter a parte prática, né? É uma crítica que ele faz a Platão, que ele fica muito na vida especulativa teórica. E igual ao mestre dele, a importância da vida na polis, né? A vida política, que vocês vão ver que diferem, vocês já viram, né? Difere muito da parte dos helenistas, certo? Que a felicidade pode e deve se dar de forma retirada. Para Aristóteles, não. A vida só se dá de forma conjunta, beleza? Com o ideal de polis, o ideal de participação política. Então, ética e política estão atreladas, ok? Vamos adiante para ver o quadro das virtudes de Aristóteles. Então, aqui ó, para vocês visualizarem melhor a ideia das virtudes e dos vícios para Aristóteles. Vocês lembram da gangorra? Aquele brinquedinho de quando a gente era criança, que sentava um de um lado, outro do outro e ficava um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, que era preso no meio e a gente tinha que, né, sempre equilibrar os pesos. Se ficasse alguém muito pesado de um lado, o que acontecia? Alguém ficava sempre lá em cima, não era? Pois é. Então a gente pode entender essa coisa do equilíbrio, né, da virtude, como se fosse uma gangorra. A vida da gente, em termos das ações morais, é como se fosse uma gangorra. Se a gente pesar muito para um lado, a gente fica penso, torto, né? Se a gente pesar muito para o outro, a gente fica torto, né? Então, o caminho do meio é o caminho da virtude. A gente tem que tentar equilibrar. Só que vocês lembram como era difícil botar duas pessoas com o mesmo peso e ficar os dois alinhadinhos, sem o pé no chão? Era quase impossível, né? Tanto é que a brincadeira é legal, um subir e outro descer, um subir e outro descer, né? Pois é, isso aí que eu fiz foi uma metáfora, né? Uma alusão a como seria se equilibrar, andar sempre no meio termo, né? Então, nesse quadro aí, a gente pode ver... Deixa eu botar o marcador aqui para exemplificar. Então vamos lá. Aqui à esquerda, ó, paixões. Vocês estão vendo aqui, né? Ora, na verdade, aqui são 3 termos só, né? A virtude e os 2 vícios, mas elas sempre são relacionadas a alguma coisa, a alguma ação ou alguma paixão, certo? No caso aqui nós temos o medo, o prazer e a riqueza. Então, em relação ao medo, a paixão, que é o medo, vamos ver o que é que nós temos. Qual é a virtude? O que é que temos aqui no meio? Coragem, certo? Então, vamos lá, coragem. Gente, coragem. O que é agir de forma corajosa? Vejam com bastante atenção, né? Como eu falei anteriormente, existem muitas formas de ser corajoso, mas também temos que ter muito cuidado, né? Nem sempre fazer algo que parece ser coragem, na verdade é corajoso. Pode ser loucura, certo? Então, olha aqui à direita, né? Se eu estou no excesso, como é que é o nome disso? Temeridade, né? Ou seja, quem é aquele cara que já não teme, já é uma espécie de loucura, né? Se eu estou na falta de coragem, como é o nome disso aqui? É o vício pela falta, é a covardia, certo? Então vamos a um exemplo. Se o cara vira e diz assim: bom, quer ver como eu atravesso aquela avenida cheia de carro de uma vez e sai correndo? Bom, isso aí já não é coragem. Isso aí já é loucura. Em termos aristotélicos seria o quê? Temeridade, né? Mas se também falta coragem para tomar uma atitude que ele deveria ter tomado, ou que ele deve tomar, isso já é o quê? Covardia. Vocês vão ver, pessoal, que vai aparecer alguns termos como temeridade, libertinagem, que tem mais abaixo, prodigalidade, que não fazem parte exatamente do nosso dia a dia, até porque isso foi escrito, né, antes de Cristo e tal,
mas que tem um outro quadro que eu vou mostrar mais adiante, que existem sinônimos. O importante é vocês entenderem que a virtude é o meio termo, que está entre dois extremos, né? Que é o vício da falta e o vício do excesso, beleza? Eu vou explicar um pouquinho esses três e aí vou mostrar os quadros e tal. Vocês não precisam decorar tudo, mas vocês precisam entender como funciona, beleza? Vou tentar não me demorar muito. Então, em relação ao prazer, olha aqui no cantinho, a paixão relacionada ao prazer. O que nós temos como vício da falta? Ó, insensibilidade, aquela pessoa que já, né? Ah, não quero, não gosto, não também, não sei o que, né? Não sente prazer com nada. Já a pessoa que já vive pelos prazeres, qual é o excesso? Libertinagem, tá vendo aqui? E o nome da pessoa que tem o cuidado, o controle dos prazeres, e aqui a gente vai ver no outro quadro, questão dos prazeres em termos de comida, bebida, prazeres corporais mesmo, a temperança, beleza? Lembre de tempero, de algo que é colocado na medida certa, beleza? Virtude da temperança. Então você tem que ser uma pessoa temperante, que tenha temperança para viver equilibrado, beleza? Lembre-se sempre que a virtude é um equilíbrio de alguma coisa, nem de mais nem de menos. Aqui, ó, liberalidade. O que seria liberalidade, né? Liberalidade é em relação a quê? Vamos ver lá nas paixões, lá no início? Riqueza, tá ok? Então, o cara que tem o vício para falta é o avaro, né? A avareza, o famoso canhenga, o mesquinho, certo? E do excesso é a prodigalidade. Lembram da parábola do filho pródigo da Bíblia? Aquele filho que pega a herança do pai, vai e gasta tudo? Pois é, olha aí, ó, prodigalidade é gastador, beleza? Então qual é a virtude entre a avareza, que é a mão fechada, e o pródigo, que é a mão aberta demais? Liberalidade, beleza, galera? Não precisa decorar tudo isso, é interessante entender e perceber que é o meio termo entre os dois excessos, ok? Espero que tenha ficado bastante claro isso aí. Pronto, meus filhotes, é o seguinte, por último eu queria mostrar só mais essa tabelinha para vocês, que ela traz, eu achei ela bem bacana. Pô, vocês não tem noção de como para mim eu fico pesquisando muita coisa e sempre quero botar o melhor para vocês aqui. Eu gostei dessa aqui porque, vejam bem, ela traz alguns sinônimos aqui. Por exemplo, quando a gente pega essas tabelas, às vezes ela vem com uns nomezinhos tipo libertinagem ou autoindulgência, aqui ó, jactância. Aí ela tá trazendo, opa, que isso? Volta. Zombaria ou bufonaria, subserviência. Então depois vocês vão olhar com calma para não me estender mais ainda, né? Tem aqui, né, vocês vão ver, ó, esfera das emoções, virtude, excesso e deficiência ou falta. Então, pronto, depois vocês vão olhar com calma. Eu botei, isso aqui é continuação disso aqui, tá? São 4 colunas, vocês continuam aqui, porque vai ter gente que está olhando pelo celular e tal. Eu vou disponibilizar os slides também, as imagens, porque eu quero o melhor para vocês. Eu tenho certeza que assistindo essa aula com calma, umas 2 vezes, depois dando uma lidinha, vocês vão responder qualquer questão de qualquer vestibular, do Enem, de onde for, deste assunto, tá ok, galera? Pronto, agora segue um videozinho complementar e morreu Maria Preá. Vamos para as próximas aulas, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado vocês, beleza? Tamo junto! E aí, meus amores, como vocês estão hoje? Se você é aquele aluno meio desesperado e começou a estudar pro Enem agora, fica tranquilo porque eu tô aqui para te ajudar. Eu sou o Gui, professor de filosofia do Descomplica, e tá começando mais um Quer Que Eu Desenhe. O tema de hoje está bem filosófico. Vamos falar de Aristóteles, mais especificamente da ética aristotélica. Mas o que é isso, afinal? Dentro da ética, o filósofo foi o criador da perspectiva conhecida como eudaimonismo, ou também como teleologismo. Vamos destrinchar essas palavras e entender um pouquinho mais sobre elas. A primeira vem de eudaimonia, que é felicidade em grego. Já a segunda vem de telos, finalidade, também em grego. Mas o que isso tem a ver com a ética? Eu te explico.
Para Aristóteles, a ética é uma ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana. Ou seja, a ética significa o bem do homem e da sua vida. Como a gente já sabe, na filosofia nada é tão simples, né? Assim, uma das grandes perguntas dentro desse tema é: o que é o bem? De um modo geral, o bem é o propósito de algo, a finalidade. Lembra do telos que eu falei antes? É isso. O bem é o telos de alguma coisa. Para Aristóteles, tudo que cumpre sua função é bom. Vamos exemplificar isso então. Imagina um lápis. Se ele te dá uma boa escrita, é bom. Isso porque ele cumpriu seu objetivo, a sua função. Agora a gente vai pensar no outro lado da história. Imagina aquela balada lindíssima, decoração impecável, propagandas super legais, música top. Mas quando você chega lá, é desanimado e ninguém se diverte. A função principal da festa é o entretenimento, certo? E ainda assim, nesse caso, isso não aconteceu. Aqui entendemos que a festa não é boa. Entende? Então, vamos deixar esse negócio mais complexo ainda. Mas só um pouquinho, tá? Fica tranquilo. Se o bem de alguma coisa é a sua finalidade, é aí que nos perguntamos: qual a finalidade da vida humana? Para o que o homem foi feito? É claro que Aristóteles tem a resposta para essa pergunta. O homem foi feito para ser feliz. E não devemos confundir felicidade com alegrias e prazeres momentâneos. Felicidade consiste em uma vida com sentido. É a satisfação plena da vontade humana, mesmo que a gente enfrente problemas em alguns momentos. Um papo aqui tá tocante, né? Calma que fica um pouco mais. Ainda falando sobre o propósito da vida, Aristóteles diz que o que indica a finalidade de algo é a sua própria essência, a sua própria natureza. Mais um exemplo para vocês entenderem melhor. O telos do olho é enxergar, pois a própria natureza dos globos oculares indica isso. Dentro desse pensamento, vamos entender agora o que é a natureza do homem. Vocês já estudaram lá atrás, em ciências, que o que nos diferencia dos outros seres vivos é a nossa capacidade de raciocinar. E é disso que Aristóteles fala. Segundo o filósofo grego, o homem é, acima de tudo, um animal racional. É esse negocinho chamado razão que é a nossa natureza. É o que nos faz ser diferentões de todo o resto. Portanto, uma vida feliz é uma vida racional. O ponto mais importante dessa ideia é o equilíbrio. Segundo Aristóteles, uma vida racional é essencialmente uma vida equilibrada. O homem racional não se rende aos extremos. Pelo contrário, sempre age na medida certa. Assim, com o equilíbrio da racionalidade, se faz uma análise das virtudes e dos vícios. As virtudes são as práticas saudáveis, já os vícios, tudo aquilo que nos faz algum mal. Os grandes pensadores antigos falavam que a virtude está no meio. Isso porque acredita-se que as boas ações são sempre resultado de um equilíbrio. Como assim, Gui? Bom, melhor que explicar é exemplificar. Vamos pensar na coragem, que é uma virtude. Essa é a capacidade de enfrentar o perigo. Esse atributo está entre o vício, que peca pela falta dele, a covardia, e aquele que peca pelo excesso dele, a temeridade. Quer outro exemplo? Vamos agora para a sinceridade. A virtude que estima e dissemina a verdade. Essa está entre o vício, que é sua falta, a falsidade, e o excesso, a indiscrição. Só lembrar daquela galera falciane que você deve conhecer. A gente está quase terminando, aguenta aí só mais um pouquinho. Agora é hora de entender as ideias políticas de Aristóteles. Para ele, nós humanos somos naturalmente sociais e políticos. Ou seja, essa é a nossa essência política, não é algo que vamos desenvolvendo ao longo da vida, mas sim faz parte de quem somos e da nossa essência. Dessa forma, já que é algo que está afincado na nossa existência, Aristóteles retoma o telos que a gente está falando toda hora nesse episódio. A política deve sempre ter como finalidade, de acordo com o filósofo, o bem comum. Vamos pensar mais um exemplo perto da nossa realidade. Quando o político promove o bem comum, seu governo é justo e bom. Se, ao contrário, o governante busca somente os seus próprios interesses, o governo é mau e injusto. Entendeu? Espero que sim. Mas ainda falta uma coisinha. Ainda de acordo com Aristóteles, existem 6 formas de governo. 3 justas e 3 injustas. Vamos entender cada uma delas. Primeiro ele explica que a monarquia é quando um só governa e seu governo promove o bem comum. Agora, quando um só governa, mas seu mandato não promove o bem comum, é a tirania. Mas, professor, quando tem mais de uma pessoa governando? Bom, agora é que a gente chega lá. Quando um pequeno grupo governa e promove o bem comum, Aristóteles chama de aristocracia. Só que quando esse grupo não promove o bem comum, temos uma oligarquia. Para finalizar, vou falar dos cidadãos no poder. Quando esse pessoal governa proporcionando bem para geral, há a democracia, ou república. Agora, quando nós cidadãos estamos governando, mas não há o bem comum, é a demagogia. Eita, foi muita coisa, né? Mas aposto que você entendeu tudinho e já tá baixando esse mapa irado que fica aqui no link da descrição. E claro, se você curtiu esse vídeo, é só deixar seu like, comentário, se inscrever no canal e ativar esse sininho ali em cima. Assim você não perde nada do que a gente posta aqui. E eu não esqueci não, tá? Pega aí seu cupom para assinar o Descomplica com desconto. Eu vou ficando por aqui, refletindo sobre Aristóteles, eudaimonia, mas uma hora eu volto, gente. Beijo no coração de vocês e até mais.